Amém. Graça e paz, irmãos. Aqui pode tirar a máscara, né? Para pregar, pode. Que bom ver os irmãos aqui, especialmente casais, nessa noite, em que nós resolvemos cuidar da nossa vida junto. Casamento, ele tem algumas fases. Casamento é interessante, é como a Land Rover que você tira do 0 km. Mas tem umas fases que entra quando você compra um Fit em 147 que já passou por 24 pessoas. Só dá problema e gasta muito. Só que casamento precisa de ajustes cotidianos. Quem vive um casamento aqui que é 100% feliz todos os dias? Ou um relacionamento, um namoro, um noivado que nunca teve um problema? Ninguém? Por quê? Porque não existe esse negócio. Não existe um relacionamento que seja 100% feliz, 100% sem problemas. E é por isso que nós precisamos, vez ou outra, participar de eventos como esse, como casal, como gestores de família, para ajustar o que nós necessitamos dentro do nosso relacionamento. A instituição família, nós entendemos que ela é formada por Deus, amém? Família é instituída por Deus, é algo criado da vontade de Deus, partiu da própria vontade das mãos dele. Mas ao longo dos anos, nós vamos analisando o que se tornou relacionamentos, casamentos, e a gente vai ver que no que diz respeito a gerir e organizar família, esse ambiente dentro de casa, os cuidados dos pais com os filhos, as obrigações de um e de outro, isso vai tendo que, vez ou outra, sendo ajustado, adaptado com a realidade daquela família, daquele casal, naquele tempo. Se nós observarmos os padrões que hoje nós vivemos de família, não é o mesmo de 1920, 1910. Vai se adaptando. Mas algo que não muda é o princípio da instituição da família. Continua sendo o mesmo e nunca vai mudar. Quem formou família para ser família e ser criado como família foi Deus. Isso não vai mudar nunca. Quando os irmãos partilharam no convite para que eu viesse compartilhar com vocês hoje num tema mais voltado ao público masculino, aos irmãos, que é o papel do homem na formação da família, é algo que a gente em primeiro plano pensa assim, lá vai falar de machismo agora, né? Mas o homem tem sim a sua função nesse negócio chamado casamento. E eu quero, dentro dessa direção, dentro dessa proposta que me foi solicitada, caminhar com os irmãos para a gente se edificar, para a gente aprender a respeito do que a palavra nos mostra na condição de conduzir bem um relacionamento. Aos que estão namorando, que espero tenham no coração um casamento, aos que estão noivos, aos que já estão casados há mais tempo, e os recém-casados também, nós podemos aprender muito. Por exemplo, até anos atrás, era mais comum que a mulher ficasse em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e quem saía, na maioria das vezes, para trazer o sustento dentro de casa era quem? Era o homem, era comum. Mas com o passar dos anos, com a evolução de tudo que foi, da socialização, e mulheres que enfrentaram separação, que enfrentaram viuvez, que enfrentaram abandono, ou simplesmente buscaram a independência, tiveram que serem elas mesmas as provedoras, por causa dessas ocasiões, algumas temporárias, as provedoras dentro da sua casa. E como a evolução não para, esse negócio de progredir, de crescimento, de avançar também não vai parar nunca, casais que se formaram depois que se juntaram, alguns que passaram por viuvez, por separação, por abandono, por independência, se juntaram com uma ideia de que a minha esposa trabalha, a mulher já trabalha, o homem já trabalha. Descobriu-se que, apesar de, em primeiro plano, a obrigação ser do homem, se os dois trabalham juntos e têm condições de trabalhar, eles vão alcançar o objetivo mais rápido ou vão alcançar objetivos maiores, juntos, os dois trabalhando.
Então eu quero, em primeiro plano, desconstruir a ideia de que hoje, na nossa atual sociedade, é obrigatoriamente só o homem que deve trabalhar. Principalmente porque se ele, como nós experimentamos no ano passado, um período de pandemia, falo por mim que no ramo em que eu trabalho foi 98, 99% afetado pela crise econômica. Quem me ajudou em casa um tempo foi patroa, então se torna necessário hoje em dia que a gente participe como casal nessa fase. Então, se os dois trabalham hoje, amém. Vão crescer juntos, vão evoluir juntos e vão participar junto de muitas coisas. Mas se o marido tem condição e quer manter a esposa em casa, amém também e bola para frente. A gente vai entender isso, esse contexto de ajuda do casal hoje, quando fala que a mulher tem uma submissão ao marido. O que é submissão, pastor? Na mesma missão. Submissão, andar junto, debaixo da mesma missão, com um só propósito. Você vai entender isso quando a gente aplica nesse contexto hoje em dia. Muitas das mulheres que aqui estão são submissas, estão sob a mesma missão do seu marido. E isso faz com que o casamento cresça também. Dito isso, vamos trabalhar dentro de alguns textos, e o primeiro quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Se eu pregar alguma heresia aqui hoje, a culpa é do pastor Vinícius, do Yutinho e do Maicon. Vocês se resolvam com eles depois. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, vai dizer assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora vem comigo em Gênesis 2, versículos 7 e 8. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem em que havia formado. Muito bem. A proposta de hoje, para trabalhar como casal, como casais, é entender o nosso papel como homens na situação família. O propósito do homem, a função, a obrigação, a responsabilidade do homem na formação, na condução dessa instituição criada por Deus, chamada família. A primeira coisa que eu posso aprender lá no livro da criação é que a primeira coisa que ele precisa é ser um homem de Deus. Ele precisa ser um homem de Deus para se viver o propósito de fato de uma família abençoada. Nós acabamos de ler o processo de criação de Adão. E diferentemente de tudo que foi criado, no homem, o próprio Deus botou a mão na massa, entre aspas aqui, criou-se Ele mesmo dizendo, nós vamos fazer esse homem segundo a nossa imagem. Então o homem, vale o conselho para a gente analisar e instruir, inclusive, filhos nossos que um dia venham contrair matrimônio, se relacionar com alguém, principalmente as filhas mulheres, precisa ser um homem de Deus. Adão foi um homem de Deus, criado por Deus, defendido ali na criação por Deus, feito e tinha comunhão diária com Deus. Um homem que é de Deus de fato, ele não anda segundo a sua própria sabedoria. Um homem de Deus, primeiro, busca a vontade de Deus para a vida dele. E quando esse homem avança nessa direção de buscar a vontade de Deus para a vida dele, por consequência, toda a família recebe a bênção do Senhor. Porque por mais que a gente lute e ache que é machismo e desconstrói essa ideia da sua cabeça, sendo homem como responsável por aquela família, tudo que ele absorve para si, por consequência, a herança, vai para a família também.
Sendo um homem que busca a Deus de verdade e tem a mão do Senhor sobre a vida dele, toda a família é abençoada. Toda a família recebe aquilo que aquele homem se alimenta. Ora, a palavra vai nos mostrar que Adão esperava, porque o Senhor via na viração do dia, ali ter um papo, bater um papo com ele no jardim, ter comunhão com ele, conversar com ele. Aí eu começo a me perguntar se eu tenho esse tempo diário, como homem responsável na instituição família, se eu tenho o meu horário de viração ali, na viração do dia, um horário separado diariamente para conversar com o Senhor. Porque o homem de Deus tem prazer em falar com Deus. O homem de Deus, ele se sente à vontade para conversar com seu Criador. E espera por esse momento. Não por obrigação, não porque ele é imposto, mas é porque ele tem prazer em ouvir o que Deus tem para ele falar. E eu imagino certamente do prazer que o papai tinha para descer até o jardim e ter comunhão ali com Adão. No papel do homem, nessa formação familiar, é necessário ter um tempo para conversar com Deus. Eu falava com os irmãos recentemente lá, e não sei se os irmãos também aqui têm essa mesma percepção, que nos últimos tempos, 24 horas tem passado, parece que em 10. Está tudo corrido demais. Coisas que a gente, talvez seja a idade, né? A gente começa a fazer mais devagar. Mas coisas que a gente fazia alguns anos atrás em menos tempo, hoje passa assim, ó. Quando você vê o dia terminou e você não fez, ficou um terço do serviço para fazer para amanhã, se acumulando com o de amanhã. E nesse acúmulo, a primeira coisa que a gente vai riscando é o quê? O nosso tempo, o nosso devocional, a nossa convivência com Deus, a nossa oração. A gente vai eliminando essas coisas que não fazem do cotidiano comum paralelo. Eu preciso, como homem de Deus, ter um tempo para Deus, Tiago. Não adianta Tiago vir aqui tocar bacana, Angélica cantar bacana aqui, se ele não tem o tempo dele diário com Deus. Não adianta o ministério de louvor subir aqui, cantar, emocionar você, se eles, indivíduos próprios, não têm vida diária com Deus. Mas se eles têm vida com Deus, se cada um de nós, como homens que aqui estamos, já que estamos falando para homens, imagina o pastor Vinícius, que é pastor dessa igreja, e fala assim, não, pastor Vinícius, não busca o Senhor, não ora, não. Ué, quem vai querer um pastor assim? Qual é a mulher que vai querer um homem que não teme ao Senhor? Porque, normalmente, se ele não teme, ele tem a forte tendência a ser alguém sem limites. E sem limite, ele vai partir cotidianamente para a agressão física e verbal, ele vai te fazer ameaças, ele vai fazer tudo que lhe vier à mente. Por quê? Não tem convivência, não teme a Deus, não tem vida com Deus, não tem prazer em ser um homem de Deus. Aí você começa a entender por que tantos casamentos dão errado. Ah, mas às vezes é a mulher, né, pastor? Às vezes é a mulher. Só que nós estamos tratando de homens aqui hoje. Então, para os homens que aqui estão, se você ainda não desenvolveu esse tempo com Deus, esse devocional com Deus, começa a separar isso na sua vida. Seja um homem de Deus em todas as características, além de professar com a sua boca, nas suas palavras, além vai muito além de se vestir bem, de falar e de carregar uma Bíblia. Seja alguém que vive de verdade a presença de Deus na sua vida. Chega lá na sua casa, conversa com o Senhor hoje, ora, busca o Senhor, faz o seu devocional, faz a sua viração lá, mas tenha prazer em fazer isso. É uma das primeiras características que eu aprendo nesse livro da criação, é que Adão era um homem de Deus, literalmente de Deus. E dá para a gente aplicar isso na nossa vida hoje, irmãos. Dá para a gente ser maridos de Deus, pais, filhos de Deus também. Porque não se engane, quantos pais eu tenho aqui hoje? Levanta a mão para eu entender. Muitos. Seus filhos se espelham em você. Seus filhos normalmente vão copiar as coisas que você faz.
E filho, eu vou te falar uma coisa, é especialista em dedurar. É desse jeito. Filho, você pode falar assim, não, mas lá em casa meu pai fala isso, ele faz isso. Não é assim, Geudes? Filho é desse jeito, é natural deles. Viva de fato o que você prega e fala. Mostre para o seu filho que vale a pena servir o Senhor, e que você teme o Senhor, e que você ama o Senhor. Ser um homem de Deus é ir além do que os outros esperam que você seja. Caminhando aqui, um outro texto que eu preciso entender para a gente trazer a nossa aplicação, 1 Coríntios, capítulo 11. Abra na primeira aos Coríntios aí. Capítulo 11, versículo de número 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo. Quem tem que ser a sua direção? Cristo. Quem tem que dominar seus pensamentos na hora das suas decisões? Cristo. Quem tem de vir à sua mente quando você é tentado como homem? Cristo. Por quê? O versículo 3, quero, entretanto, que saibais ser Cristo, cabeça de todo homem. Seja um homem de Deus, tendo o Senhor na sua mente o tempo todo. Busque o Senhor o tempo todo. Traga Ele na sua mente o tempo todo. Não é o fato de você ser homem que diz que você é infinitamente forte e suficiente para vencer as tentações da vida. Todo homem enfrenta uma tentação em alguma área. Tentação não é só pornografia. Tentação, às vezes, em ser promíscuo, em agir com leviandade, pisar fora, ser desonesto. Quero saibais, portanto, que Cristo é o cabeça de todo homem. Seja Ele que domina os nossos pensamentos. Eu entendo que é função do homem ser aquele que primeiro busca a Deus dentro da sua casa. É a função do homem. Estamos entre homens cristãos aqui, então vale lembrar, é a nossa função. Antes dos filhos, antes da esposa, ser aquele que é responsável pela vida espiritual da nossa casa. Amém ou não? Amém? Está muito silencioso, estou ficando preocupado. Acho que vou ter que adiantar a pregação aqui, senão... Dentro da função de ser um homem de Deus, eu posso adotar coisas simples que às vezes eu fazia no início e vou deixando de lado. Primeiro, orar com os filhos antes de dormir. Principalmente os mais novos, os filhos mais novos. Porque nesse ato, eles começam a entender que eu preciso buscar o Senhor em oração. Não é incomum você conversar com alguém mais velho e falar assim, eu lembro do meu pai ou da minha mãe ajoelhando na cama, orando ao Senhor. Ore com sua esposa, abençoando a sua esposa. Ore pelo seu emprego, ore pela sua vida espiritual. Ore ao levantar, consagrando a sua vida. Seja um homem de Deus. O homem de Deus tem que orar. Você não vai acordar cedinho e falar... Principalmente morando no apartamento, que é bom, né? O vizinho de baixo você batiza no Espírito Santo. Não perca o hábito de buscar o Senhor para a sua vida. Seja um homem de Deus, que age conforme a vontade de Deus, onde Cristo está na sua mente o tempo todo. Segundo ponto, é prover e sustentar. E quando a gente fala aqui em sustentar, eu volto a frisar que a gente não está falando que o marido deve necessariamente ganhar mais que a esposa. Eu conheço casais onde a esposa ganha mais que o marido. Por mais que seja um tanto constrangedor. Porque existe aquela coisa, não, ganha mais que eu. Não é justo, né? É mulher, está ganhando mais porque foi mais competente do que você, ou o emprego ofereceu essa oportunidade, ela ganha mais do que você. Mas quando eu falo de prover e de sustentar, como a gente falou aqui, é para ser seguido como modelo só.
É alguém que busca e não faz corpo mole. Talvez o pastor conheça, você conheça gente que fala assim, homens, que às vezes perde emprego. E aí a mulher está trabalhando, está ganhando. O que o homem faz? Vira para ela e fala assim, em ti repousarei. Tu me sustentarás. E faz corpo mole, vai passando 1, 2 meses. Você vai buscar emprego? Não, estou esperando o Senhor. 6 meses o sujeito no sofá, fazendo o quê? Esperando o Senhor enviar um emprego para mim. Mas você não vai nem no cine ver se tem uma oportunidade na sua área. Não, o Senhor proverá. Ah, deixa de ser vagabundo, senhor. Para. A obrigação do homem é, no mínimo, trabalhar. No mínimo, trabalhar. Se você, porventura, não conseguir sustentar toda a sua casa, certamente, se a sua esposa trabalha e está em submissão com você, ela vai te ajudar. Mas a função de prover e correr atrás é do homem. É do homem. Olha, isso aqui eu vou te falar uma coisa. Até no casamento, nesse aspecto, tem um negócio que acontece assim. Talvez vocês, a maioria de vocês, eu creio que 90% dá bem com sogra aqui, né? Tem que falar mesmo, porque o cônjuge está do lado, você vai falar o quê? Você quer falar, não, que lá que jararaca velha. É nunca que você vai falar, você não quer divorciar hoje? Não, minha sogra é uma bênção. O sogro, então, não é? Mas tem um problema, porque se você virar fazer corpo mole no seu casamento, em sustentar a patroa, daqui a pouquinho a sua sogra está te elogiando para ela, que ele é um vagabundo, que não vai nada, é um preguiçoso. Porque você nunca casa sozinho, a família vem por encaixotada. E ao menor sinal começa a bater na caixa querendo pular fora. Aí você tem que voltar lá na caixa e bater, pôr no lugar de um. Fica aí, seu lugar aí, e eu com a minha dona aqui, ó. Mas se você começar a dar oportunidade, o morto começa a querer sair do caixão e vai te assombrar. Por quê? Porque eu não estou cumprindo a minha parte. Eu preciso correr atrás da provisão da minha casa. Vem comigo aqui, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Volta a lembrar, irmãos, que crise vem, desemprego vem, isso surge mesmo. Né? São as mazelas da vida que vão chegando para a gente. O que eu não posso é acomodar, é ficar acomodado com a situação que vem na minha vida. Efésios 5, 28 vai dizer assim, até o 31, tá? Assim devem os maridos amar as suas próprias esposas ou mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Nós tivemos a nossa oficina de casais semana passada, né? Semana passada, eu esteve lá com o Michael. E a gente pincelou um pouquinho sobre isso, porque tem casais que o homem ainda é dependente do papai e da babai para sustentar a casa. Moço, e isso dá pano para manga, mas dá tanto falatório, e biblicamente está incorreto, porque não é o papai e a babai que tem que sustentar o casal. Deixará pai e mãe, não é abandonar, é deixar para lá, vive a sua vida agora, dá assistência, se preocupa, mas resolver os seus problemas agora dentro do seu quadrado, é você, é obrigação e responsabilidade sua. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, um pouquinho antes, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, você não se odeia, antes a alimenta e sustenta. Já que a mulher se torna uma só carne com você, você tem que alimentar e sustentar a sua patroa. Eu aconselhei recentemente um casal lá em Samonte, noivos, onde a situação não estava legal,
ele contraiu uma dívida muito alta e o trabalho dele não deu certo, contraiu essa dívida e de casamento marcado para esse ano, pastor. E ele veio conversar comigo porque ele estava angustiado, porque ele estava devendo muito, o carro por financiar, um lote que eles tinham adquirido, dado uma entrada de R$10.000. No dia que ele chegou de viagem, ele foi com a noiva dele lá e chegou lá, foi pegar as correspondências, uma carta da imobiliária cobrando um atraso nas prestações do lote. Eu falei, mas o que foi a história? Eu falei, pastor, eu cheguei lá, eu descobri que as últimas 5 parcelas, não era a última, era 5 parcelas estavam atrasadas. As últimas 5. E no contrato eu perdi as 5 parcelas, perdi os 10.000 de entrada e perdi o lote. Ele ficou sem nada, assinado por contrato. Não tem conversa. Então ele perdeu 10.000, perdeu 15.000, porque as prestações de 1.000, 15.000 e perdeu o lote também. Adivinha, o dinheiro que estava lá, que foi atrasado, foi para pagar a conta de quem? Da sogra. Por quê? Porque a babãe dela virou fazer pressão. Com o dinheiro que eles estavam juntando do consórcio para pagar esse lote, eu preciso pagar as contas ali. Pegou, atrasou, não devolveu, perderam tudo. Não bastasse, a sogra botou pressão nele, porque quer fazer uma festa que fica em torno de R$80.000 hoje. Você está doido? Aí eu falei assim, irmão, fulano, quanto você está devendo hoje? Acho uma loja 30.000. Tá, 30.000. A sogra quer que você se case, faça uma festa de 70.000. Você não está recebendo, que viaja com rifa. Você ainda está devendo o carro. Você vai entrar num aluguel, não tem os móveis. E seriamente você está pensando em casar? Você acha que tem condição de casar esse ano? Porque a minha palavra, já que ele veio até mim para conversar, você acha sinceramente que você tem condições de manter esse casamento, sustentar a sua esposa? Lembra que você tem a conta da loja para pagar ainda, pagando o financiamento do carro, da outra loja que você comprou, e vai adicionar essas contas ainda a mais que ainda não chegaram. Eu falei, quanto que sobra para você hoje? Ele falou, pastor, está sobrando R$800. Eu falei assim, desmarca esse casamento. Desmarca. E a sogra botando pressão que tem que casar, que tem que casar, que tem que casar. Eu falei assim, na hora que casar, e falar assim, minha filha foi morar embaixo da ponte com o fulano porque não tinha dinheiro, quem vai ser o culpado? Ele. Tirou minha filha de casa, dentro de casa, para passar fome. Aí eu e meu marido tem que dar comida agora. Deixará pai e mãe. Deixará a sua situação de dependência do seu pai e de sua mãe. Porque a responsabilidade agora, a bola é comigo agora. Quem tem que bater o gol sou eu. Não tem outro. Se vai casar, se não vai, eu não sei. Eu falei. Humanamente falando, financeiramente falando, você não tem condições de casar esse ano. Acho que você deve jogar limpo com a sua dona. Joga limpo. Por quê? Porque amanhã você vai engolir o que não precisa, a humilhação desnecessária, e seu casamento não vai durar desse jeito. Terceiro ponto. Da nossa função, ela vai abranger justamente a criação de filhos. Me lembro que a primeira vez que eu ouvi pastor Vinícius pregando, falando essa frase aqui, lá na rua Sergipe, eu ficava assim, falando, mas não pode. Como é que um pastor fala um negócio desse? E eu ficava caninando a frase, o senhor falava lá, eu não tenho a obrigação de ser amigo do meu filho. A minha obrigação é ser pai. E eu estava com Samuel recém-nascido, né? Então aquela coisinha de amor de filhinho, né? E eu ficava bravo, pastor Vinícius. Eu não falava nada com ele, eu falava, mas não pode. E eu falava isso sério, e cotidianamente ele falava. Eu falava, mas não pode, gente, como é que pode? Deus é tão amoroso, como é que a gente vai ser assim? Só que 2 coisas acontecem na vida de um homem, para quem ainda não é pai. Você vai entender que quando o filho nasce,
A responsabilidade vai te trazer algo chamado maturidade. E você vai entender que, vez ou outra, é o homem que tem que falar uma palavrinha de 3 letras para o filho. Não vai fazer isso aqui. Não. Não. Mas o senhor é ruim demais. Sou. Eu aprendi uma coisa. O pai, de vez em quando, ele vai ter que adotar a figura de vilão da história. Porque é o que fala não. E tem que falar. E se a dona, a sua consorte, falar assim, não, pode fazer, você fala assim, você está errado. Está rindo, né? Porque mamãe não pode falar que sim, não, deixa não, senhor. A gente está tentando ensinar a fazer, andar no caminho certo, ter limite. Esses dias atrás, Samuel tentou me colocar contra a mãe dele. Aí as ideias, menina é campeão demais. Pai, eu queria ir lá na casa do fulano, lá, a gente vai brincar lá. Então eu falei assim, hoje você não vai porque você não fez a sua lição toda. Sua obrigação é fazer suas lições e as tarefas de casa. Você não fez. Mas não vai. Aí saiu resmungando. Eu descobri, depois, que ele foi lá na minha senhora e falou assim, mãe, eu posso ir na casa do fulano? Eu falei, pode, por quê? Porque meu pai não deixou. Falei, mas então você está me perguntando se ele já falou que não? Porque a senhora é mais boazinha do que ele. Aí eu cheguei com muito carinho, Samuel, com toda atenção, catei pelo cabelo, puxei ele assim. Falei assim, vem cá, não vou conversar você e a sua mãe agora. Porque assim, com todo carinho. No cabelo, porque tem um topete já, né? Vem cá. Falei, quer dizer que eu sou ruim, né? Eu sou o trombolho da espécie aqui em casa. Eu sou o cara ruim, o pai mau. Aí eu voltei naquela velha frase, todo pai fala, enquanto você estiver bebendo da minha água, comendo da minha comida, usando da minha energia, dando descarga na água que eu pago, a lei é minha, eu sou a lenda. A lei aqui sou eu. Porque filho tem que escutar não. E tem que ser frustrado. Filho pede limite. Filho pede limite. E é função do homem dar o limite. Por mais que a gente passe a etapa omisso a essa responsabilidade, chega uma hora que você tem que tomar a responsabilidade. Você vê isso. Gênesis aplica a severidade de Deus corrigindo Adão no erro. Vocês vão ser expulsos do paraíso, não é só isso não. Vocês vão perder a vida eterna. Agora vocês vão morrer. Porque é função do pai corrigir o filho. É a velha frase, mas se eu fizer isso, meu filho vai deixar de amar. Me lembro de uma frase de um psicólogo. Muito verão. Amor é uma escolha. Não está condicionada exclusivamente ao que você faz. Se você quiser passar a mão na cabeça do seu filho a vida inteira, você pode passar. Mas se ele escolher não te amar e apenas te usar, ele vai fazer. Eu não era muito de aprontar. Aprontei poucas vezes. Mas nas vezes que eu aprontei para valer quando era criança. Mas não esqueça a suave a suave correção que eu recebi quando eu recebi uma correção de vara de espinho. Foi uma lição assim, para o resto da vida. Fiquei tudo marcado de espinho. Na polpa, na perna. Me lembra aquele som de amor até hoje. E trizunia no ar. Moço. Nunca deixei de amar meu pai por causa disso. Nunca. Hoje eu entendo que o que ele fazia é me mostrar que eu preciso ter limite e que se eu romper além dele, eu vou prejudicar outras pessoas. E nós, como homens que somos, alguns pais, precisamos entender que os nossos filhos estão nos observando. E eles, esses pequenos aí, vão pedir limite uma hora. Vão pedir limite. E se você não dá limite, quando crescer, está metendo a mão na sua cara e achando bonitinho. Que isso, coroa? Você está atrasado demais, velho. Hoje é viado, né? O negócio é, ô viado. Não, não é viado, dentro do outro negócio. Balão, ô viado, balão. Nossa, Deus. Eu fui na barbearia que esses dias, eu falei assim, não volta aqui não, hein? Não, você virar o viado. Não, balão. Eu falei, cara, que dialeto é esse?
Eu ainda não cheguei nessa evolução, ainda não. De onde vem isso? Eu estou muito retrógrado. Você viu? Eu estou assim na prole hoje. Hoje está louco. Que é isso, balão? Meu irmão, é nossa obrigação como homem, na formação da família, ser quem orienta, repreende e castiga quando necessário. Tiago está aqui, é a obrigação dele educar as filhas. E é a obrigação da esposa caminhar junto nessa direção. Você não precisa chegar ao extremo de ferir, arrancar sangue. Mas, se necessário, vai com chinelinha havaiana 43, 44. Funciona. Ixi, se não tiver, usa aquela Damper lá de Perdigão. Tem uma borracha dura, filho. Semana eu comia lá em casa. A Damper que é boa. A havaiana costuma ser meio flexível. Tem que funcionar. Filho tem que ter limite. Filho tem que ter limite. Por exemplo, lá em casa, durante muito tempo, quem mais eu buscava informações dos filhos na escola era minha esposa, porque ela já está envolvida no contexto escolar. Então, ela nem precisava saber. As professoras já entravam em contato e falavam assim, isso assim, assim, assado. As professoras têm esses negocinhos, esses clubinhos lá, né, Josi? Elas têm os complô, meu filho. Você não faz ideia do que professor... Aqui é um cartel. É um cartel do professor. O governador nem lançou a lei, já está tudo sabendo. Está tudo sabendo e pipocando um para o outro no WhatsApp. Samuel fez um negócio na escola lá, mas já pipocou assim. Todo mundo mandou mensagem para Claudiano. Só que eu entendi uma coisa. Por mais que eu não seja o primeiro a saber, eu tenho que saber o que está acontecendo com meus filhos na escola. Porque na ausência da mãe, quem que assume a responsabilidade? É o pai, é o homem. Eu tenho que me informar o que meu filho está fazendo. Para amanhã não ser pego de surpresa, olha, seu filho estava fazendo isso, aí você fala assim, meu filho, que ele é um santo. Eu tenho que me informar, eu tenho que saber da vida do meu filho. A criação de filhos não é obrigação. Mamãe tem esse lado mais carinhoso, é característico de mãe, de tratar as feridas, de curar, né, as emoções dos filhos. Isso é função. Mãe é basicamente por isso que existe esse vínculo materno. Aquela ligação de mamar no peito, de receber o leite, do cheiro da mãe com o filho. Mãe é mais próxima do filho. É natural que seja assim. E o pai? Nada impede que você seja próximo, desde que você não deixe essa amizade ultrapassar a linha do respeito de pai. Tem que ter o seu lugar. E se impor no lugar. Não deixa ultrapassar. É interessante porque Gênesis vai mostrar exatamente isso. Um pai que precisa educar os seus filhos, mesmo que com severidade, mesmo que com dureza. E lá no final, você vai entender que o que ele estava fazendo foi benéfico para os filhos. Um outro texto, Hebreus, capítulo 12, versículos 7 a 10. Qual que é o tempo aqui, pastor? Eu estou com o salário. Lá tem... Estou acostumado com o tempo lá. Hebreus, capítulo 12, versículo 7 ao 10. Todo mundo encontrou? É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes na sua santidade. Veja bem, nossos pais nos corrigiam. A correção não implica em amar
eu creio que não há entre nós aqui nessa noite alguém que tenha deixado de amar os seus pais porque seus pais lhe corrigiam na sua infância. Foram esses limites que te trouxeram até onde você está. Talvez com mais severidade. Não, meu pai era um brucutu danado, mas te fez chegar onde você está hoje. E você entendeu que você não precisa ser brucutu com seu filho para impor limites nessa distância, nesse distanciamento social de respeito entre os dois. Quarto lugar, o papel do homem na formação da família. E aí vem no tratar da esposa. Aí as mulheres fazem assim agora, até que enfim, né? Oxe, não fala nada da gente, vou falar. Normalmente, quando a gente vai falar das necessidades das esposas e necessidades de um casamento, nós tendenciamos a falar das necessidades de relacionamento íntimo. Eu vou poupar a palavra, que tem algumas crianças aqui. E é normal que a gente tendencie a pensar assim, porque nessa área, nesse aspecto, é mais tendencioso, mais forte, mais extremista para o lado do homem. O homem tem mais desejo nessa área do que a maioria das mulheres. Só que tem um lado da mulher no casamento que, além da necessidade física, do contato, né, do relacionamento íntimo, a mulher num casamento, e aí que a gente erra muito e a gente não percebe, a mulher precisa de segurança pessoal e tratar emocionalmente no casamento, no relacionamento, dentro dessa instituição. A mulher não quer só conhecer seu marido, ir lá se deitar com ele, acabou, voltar para lavar as panelas. Não é um negócio assim que funciona. Mulher é mais emocional, é mais carente de atenção. Ou não é, mulheres? É ou não é? Ou é tudo assim... Foi ele que falou, então não pode me alegar nada. A mulher tem necessidade de receber atenção. É do fator feminino. Boa parte dos relacionamentos se desestabilizam porque ou falta atenção do homem para com a mulher, atenção devida, não observa os fatores emocionais que ela está, ou invertidamente. Estou assistindo uma série, achei interessante, da The Crown lá, da Coroa, contando um pouco da história da Rainha Elizabeth com o Philip, e você começa a analisar algumas coisas do aspecto de casal. No caso dela, da Coroa lá, o que leva o marido dela, que até então ele realmente ama ela, ele gosta, ele está junto, cuida dos filhos, mas num determinado momento onde ela se torna rainha e ela tem que priorizar a coroa, né, a monarquia, ele começa a ser deixado de lado. E esse sempre deixado de lado, porque tudo primeiro é a coroa. Não pode se demonstrar emoção publicamente, não pode sorrir um para o outro, não pode. E isso começa a empurrar ele para o lado da traição. E ele começa lá e funda o clube da quinta-feira, já viu, pastor, que série já? Ele funda o clube das quintas-feiras, onde um monte de homem vai para lá e lá levam mulheres e tal. E essa falta de atenção de um para com o outro tendencia a empurrar quem é mais carente a buscar essa atenção fora do casamento. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque mulher, diferente da gente, o homem é mais meio assim mesmo, meio bruto. Diferente da gente, mulher é mais conversa. Mulher é mais de atenção, de perceber as coisas. Mulher é mais de toque. É mais sensível do que o homem. Num caso de um relacionamento, por exemplo, o homem se excita com palavras. Fala uma bobagemzinha na orelha do seu marido e fica doido. Arrepia até assim. Meu nego, hoje eu te pego. Você fala até em língua. Mas na mulher, se não for lá, fazer um carinho, dar um beijinho na ponta da orelha, falar eu te love you. Se você não falar assim, amanhã eu vou liberar meu cartão de crédito para você. Já paguei o salão de beleza e a manicure. Vixe, uma hora que você falar que você liberou o cartão de crédito, aí vai falar assim,
Você vai ver essa mulher ficar louca com você. Tem como deixar a mulher doida? Tem. Fala assim, cartão de crédito liberado. Fica tudo doido, apaixonadinho. Suas interesseiras. Te contar, viu? Mulher precisa de atenção. Mulher precisa de atenção e precisa de carinho, sim. Agora é interessante a gente observar alguns fatores. 1 Coríntios, capítulo 7. É um texto que comumente a gente sempre leva na tendência de um lado. Vocês vão entender quando a gente lê. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler aqui do versículo 3 ao 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão, não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Veja bem que quando se fala da relação mútua do corpo aqui, a gente usa muito esse texto para tratar na linha do casal. O homem não pode negar o corpo, a mulher não pode negar o corpo. Então, na hora que eu quiser, você tem que ir lá e irrar comigo. Brincar de zorro, de Homem-Aranha. Lembra da história? Botar a fantasia lá e vão lá. Mas o contexto pode ser tratado da seguinte forma também. Porque às vezes a sua dona precisa da sua ajuda lá na sua casa. E você está lá todo balagandão no sofá, lá fazer nada, e a mulher está lá assim ralando. Ralando. Hoje eu sei que está garantido lá em casa. Hoje eu varri a casa, passei pano. A mulher está feliz demais comigo hoje. Ixi, só falta eu liberar o cartão de crédito. Estou agarrado ainda. Mas esse texto fala também assim, a recíproca do homem não negar o seu corpo, não se negar a sua mulher, vale inclusive você prestar o seu tempo, o seu trabalho físico e auxiliar a sua esposa quando você puder. Dá uma lavada na garagem lá, entendeu? Dá uma ajudinha, dá umas louças na pia, vai lá e... Nem que seja para lavar mal lavado, só para falar assim, não precisa lavar mais não que eu lavo. Está vendo? Estou ensinando coisa boa hoje, coisa fina. Você lava, você não pode deixar, não lava, não deixa que eu lavo, Tiago. Vai lá e faz esse negócio. Por quê? Porque eu também, se eu não posso negar o meu corpo à minha esposa, está falando que eu não posso também, do lado sexual, mas também do lado físico, em ajudar a minha esposa. Eu preciso auxiliar aquela que está em submissão comigo. E a casa também é algo dado, a nossa instituição é dada por Deus, então a gente está junto nesse negócio. E quando a gente caminha junto, a gente se ajuda, sobra mais tempo, inclusive, para o casal. Porque não vai chegar lá 9, 10 horas da noite, sua patroa está terminando de organizar a casa lá, você olha para ela, dá aquela piscadela e fala assim, nem morto. Você é besta, hoje não. Sábado. Aí sábado você está todo animadinho, né? Você está até ciscando igual gato, assim. Aí você começa a olhar, começa a arrumar a casa de novo, fala assim, pode largar. Acabou, hoje não tem mais nada não. Olha, Efésios 5, 28, 29 vai dizer assim, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja. Você precisa cuidar da sua dona. Você precisa cuidar dessa mulher que caminha com você, que te suporta, que te aguenta. Que aguenta no dia que você está mal-humorado, você está chutando até poste na rua. Que aguenta aquele dia que você está triste, abatido, e ela é o seu porto seguro. Porque mulher, apesar de falar que é sexo frágil, não tem nada de sexo frágil, tem muita mulher muito mais forte que homem, é ela que nos aguenta. É a nossa auxiliadora, é quem caminha com a gente. Eu preciso amar minha esposa. Eu falei uma frase esses dias lá, num dos encontros, a gente estava aconselhando um casal lá, que os casais assustaram. Eu falei assim, ninguém na verdade casa por amor.
Todo mundo casa por paixão, por interesse, porque amor só vem com o tempo. É quando você entende quem é a pessoa, que ela acorda com a boca fedendo, o cabelo, né, que tudo, que ela passa a se manter lisinha, que o marido anda com a cueca furada aqui atrás, assim, para o vento sair. É quando você descobre esse dia a dia da pessoa que você entende que viver com aquela pessoa é algo que te faz bem, que te completa. E esse tipo de amor vem com o tempo. E essa pessoa que está caminhando com você, ela entendeu que caminhar com você é muito melhor do que caminhar sozinho. Ama a pessoa que caminha contigo. O papel do homem na instituição da família é amar essa pessoa como Cristo amou a igreja. E vou te falar, se tem um negócio pior do que aguentar a igreja, porque quando você olha para o seu irmão, você enxerga um monte de defeito. É ou não é? Tem vergonha não, fala assim, sim, a gente sabe os defeitos da maioria dos irmãos que convivem com a gente, porque eles sabem os nossos. Cheio de gente com perturbação dentro da igreja, cheio de pecado, cheio de problema, e mesmo assim Jesus amou a sua igreja. Eu tenho que amar minha esposa, mesmo com os problemas que ela tem, porque foi quem escolheu andar comigo. Não é incomum você encontrar homens que vieram do nada, não tinha nada, e a patroa agarrou junto e falou, nós vamos crescer junto. Vamos, e lá vai. Ela vai crescendo, ela vai rompendo. Por quê? Entendeu isso aqui, ó. Entendeu a submissão, entendeu que caminhar junto é melhor, e aprendeu a amar essa pessoa com todos os problemas que ela tem. A instituição família, ela só vai dar certo se a gente cumprir esses princípios. Tem muitos outros, é claro, mas com o tempo avançando aqui, não vai dar para a gente entrar em muitos deles, mas escolhi esses 4 para nós homens hoje. O primeiro é ser um homem de Deus. O nosso papel na instituição família é ser um homem de Deus que busca o Senhor acima de tudo para decidir tudo na minha vida. Segundo, é prover financeiramente e emocionalmente a minha casa. Ser o equilíbrio entre tudo dentro da minha casa. E se eu estou buscando a Deus, essa segunda fase se torna mais fácil. Terceiro, criar os filhos sendo exemplo e, se necessário, com rigidez na educação. É função nossa como homem. E quarto, ele deve ser um homem que cuida da sua esposa. Ele deve ser alguém que cuida da sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Meus irmãos, era isso que eu tinha que compartilhar com vocês hoje, foi o que Deus me deu nessa noite. Espero que aquilo que eu não consegui te entregar, o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração e edificando a sua vida como homem. Eu vim falar para homens, mas por consequência toda a família é abençoada quando a palavra vem do Senhor. Amém? Deus os abençoe. Aos irmãos responsáveis pelo Ministério de Casais, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E se tiver alguma coisa errada, depois você tira a satisfação com o pastor Vinícius. Graças e paz. Foram edificados? Amém. Estenda suas mãos para cá para a gente orar pela vida do pastor Mauro. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida do Mauro em suas mãos. Pedir ao Senhor que continue usando e abençoando a vida dele, o casamento dele, para que não falte o pão na mesa e não falte a alegria em estar caminhando junto com o Senhor. Pedimos ao Senhor que abençoe cada casamento nessa igreja e abençoe o casamento do Mauro, em o nome de Jesus, para que ele possa, através das experiências dele, por meio dos ensinamentos da palavra, trazer outras vezes para nós uma palavra abençoada como a de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos finalizar? Toca um louvor para a gente. Irmãos, sempre gosto de falar que a oficina é uma boa oportunidade para a gente crescer, né? Para vir cá e ajustar uma porca, um parafuso no casamento. Por isso tem esse nome tão bacana, né? Não está aqui não. Oficina do casamento. Cada casal que vem aqui, cada pregador que vem aqui, ele traz com ele uma carga que ele vem do casamento dele.
ele traz experiências, ele traz frustrações, e com essas pessoas a gente pode aprender para a gente não precisar de passar talvez pelas mesmas dificuldades. Talvez você está passando por alguma dificuldade que algum pregador contou aqui, e ele te mostrou uma forma de resolver isso mais fácil. Então, vai vir casal aqui que está casado há 2 anos e que não tem filhos, e que ensina casais que já está aí há 40 anos alguma coisa que esse casal não sabia. Aí vem um pregador aqui que está casado há 40 anos e tem 5 filhos, e esse casal que está aqui há 2 anos, ou talvez que nem casou ainda, que é o caso da Lore e do Jorge, e de mais alguns que estão aqui, que vão aprender muito mais com esse cara ou com essa mulher que está na caminhada, há 40 anos. Então, primeiro eu queria parabenizar cada um de vocês por ter vindo aqui. É muito bom ver a oficina cheia, Antes a gente fazia lá naquela salinha, fazia no aprisco. Agora nem no aprisco cabe mais. E glória a Deus por isso, É muito bom ter os irmãos aqui, mostrando interesse em aprender mais com essas experiências que a gente traz, baseado na palavra de Deus, na rocha que é Cristo. Como o Mauro falou aqui, não só o homem, mas o homem e a mulher é a estrutura do casamento. E quem que é a base? A base é a palavra, a base é Jesus. Então vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. O Tiago mas a Angélica vai cantar um louvor para a gente. E a gente finaliza com a oração em nome de Jesus. Amém. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar cada casamento dessa igreja nas suas mãos. Pedir ao Teu Espírito Santo que nos dê sempre sabedoria para poder passar pelas dificuldades, firmados na palavra que é Cristo. Que o Senhor Jesus possa usar pessoas, casais com mais experiência, para trazer para a gente uma palavra abençoada, uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, um ensinamento novo, para que possamos continuar com essa promessa, para continuar, Senhor, firmados na Tua palavra, gerindo a nossa família, que é algo que o Senhor fundou. O Senhor criou o casamento, o Senhor instituiu a família, e nós sabemos que aquilo que o Senhor cria não é uma instituição falida. Nós sabemos que se a causa é do Senhor, o Senhor há de sustentá-la. Por isso nós pedimos ao Senhor o sustento, sabedoria, e que o Senhor possa nos ajudar a cada dia, para que os nossos casamentos sejam felizes e firmados na Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Serviremos a Deus
casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Glória a Deus, quem recebe isso? Eu e minha casa serviremos. Estende a sua mão profeticamente. Para onde que está a sua casa? E profetiza isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. O culto foi para os homens, então os homens vão levantar as vozes e vão profetizar: eu e minha casa serviremos a Deus. Amém? Eu e minha casa serviremos a Deus. Minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Graças e paz, irmãos. Glória a Deus. Eu combinei de não falar, viu? Sacanagem. Eu falei que hoje era só os homens, que eu não estaria aqui falando. Ia dar oportunidade para eles, já que eu falo demais. Irmãos, queria agradecer novamente, né? O Wilton já falou tudo que tinha a falar, então eu queria agradecer de coração a cada um que se dispôs a estar presente aqui conosco nessa noite, nesse dia, né? Chuvoso. Seria tão confortável a gente estar na nossa casa, deitadinho na nossa cama, assistindo a televisão. Poderia até estar dormindo, mas assim, eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um, e se cada um veio aqui é porque Deus tinha algo a falar para o casamento de cada um, para o relacionamento, né, quem não é casado ainda. Então, que Deus abençoe que você tenha recebido a palavra, né, a semente foi plantada. E já estendeu o próximo convite, né, fazer uma intimação aos homens, porque é muito fácil, né, difícil para os homens ouvir falar algumas coisas, mas a próxima oficina vai ser o papel da mulher. Então, vamos aí, homens, desde já, né, já marcar essa data, né, o primeiro sábado do mês de abril, sem aniversário de alguém, sem dor de cabeça, sem TPM, para que as mulheres não tenham desculpas, né, irmãs? Porque a gente gosta, né, que venha um pregador e venha falar: olha, você tem que melhorar nisso, nisso, nisso. Mas a gente também tem que melhorar em muitas e muitas e muitas coisas. Então, está feito o convite. Até a próximo sábado do mês de abril, se Deus quiser. Vão em paz, o Senhor os acompanhe. Amém?